O Botafogo finalmente poderá contar com seus reforços? Pois é, parece que depois do jogo contra o Capital, o nosso glorioso poderá contar com um elenco quase que completo contra o Internacional. Poderemos ver jogadores que a gente queria ver há muito tempo atuando com regularidade, outros que ainda nem atuaram, vestindo a camisa do Glorioso, no elenco principal, seja como titular ou como opção no banco. Vem comigo que eu vou contar isso e muito mais para vocês no vídeo de hoje no Café do Fogão. Café do Fogão. Seja muito bem-vindo, meus amigos alvinegros. Vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, que é muito importante a sua participação. Meu nome é Gabriel, é um prazer estar com vocês em mais um vídeo. Aqui, ó, tá com o dedo nesse like, que é muito importante você deixar o seu like. No vídeo passado, cara, eu perguntei aonde a galera que assiste a gente mora, onde você morava. Cara, Brasil inteiro acompanhando o fogão do meu coração. Então, deixe nesse vídeo também a sua cidade, que eu vou deixar um like no seu comentário. Eu quero ver o tamanho da torcida do Botafogo. Eu sei que é uma torcida internacional, mas eu quero ver da onde você está falando, então deixe aqui nos comentários. E falando do Internacional, parece que o Botafogo terá surpresas para o jogo contra o Inter. Isto porque finalmente o Glorioso poderá contar com reforços disponíveis. Enquanto não temos os reforços do Super Mundial, enquanto não temos os reforços aí que o Textor prometeu para o meio do ano, que deve chegar em junho, julho, podemos contar com reforços que chegaram até então e não atuaram. Temos alguns jogadores que chegaram, mas que ainda não atuaram, inclusive jogador sendo apresentado ontem, e temos 3 nomes que eu separei aqui que podem fazer a diferença no elenco do Botafogo. Não digo nem para entrar, para se titular e mudar o jogo, mas assim, pelo menos ter ali uma opção no banco, coisa que faz falta em alguns momentos. Então, vamos falar sobre eles, Começando aqui com o Natan. O Natan finalmente pode estar disponível para jogar contra o Internacional. Ele que chegou com muita expectativa, jogador da base da seleção brasileira, jogador que atua numa posição que o Botafogo está um pouco carente atualmente, porque nem todos estão desempenhando na melhor forma, o seu melhor futebol. O Botafogo tem o Natan ali como um ponta e pode ser mais uma opção para o Renato Paiva tentar mudar um jogo, alguma situação difícil, tentar colocar o Botafogo mais para frente, ou então, quem sabe, assumir a titularidade. Ainda está muito em aberto, Tem muita gente jogando abaixo ainda. Então, o Natan é um cara que dá muita esperança para o Botafogo buscar aí essa força no ataque que está faltando esse ano. Ele já está treinando com bola, ele ficou um tempão, cara, nem atuou ainda, só jogou no amistoso, mas já está treinando com bola e poderá estar disponível já contra o Internacional. Bom, dando sequência aqui aos jogadores que poderão jogar contra o Internacional, os reforços internos, podemos dizer assim, do Botafogo, é claro que temos que falar do Santi. O Santi jogou alguns jogos já, mas muito abaixo do que a gente espera. A maior contratação do Botafogo aí na janela passada veio com muita expectativa, com a expectativa aí de ser o substituto do Almada, brilhava lá, era um dos melhores meias da MLS, Mesma competição que o Almada veio no passado, que o Savarino veio, enfim, mas o Santi não teve o mesmo sucesso no Glorioso até o momento. Ele jogando muito abaixo, muito fora de forma ainda, errando passes bobos ali, a torcida pegando no pé dele, começando a pegar no pé dele. Ele sentiu uma lesão ali, se eu não me engano, contra o Bragantino e está até agora parado. É outro jogador que demora a se adaptar ao futebol brasileiro, É outro jogador que o Botafogo precisa muito, é um cara que também atua ali mais pelo meio, pode atuar ali ajudando bastante o Savarino. A princípio seria titular absoluto, não sabemos como será agora com a sua volta, mas ele deve estar disponível sim no jogo contra o Internacional. E nesse esquema do Renato Paiva, se ele manter esse 4-4-2, podemos dizer assim, acho que o Santos pode até ser um pouco mais útil. Então vamos esperar. Também, cara, tem que dar um pouco de tempo para ele. Ele só jogou 3, 4 partidas, mostrou que ainda não está adaptado ao futebol brasileiro, se lesionou, vai voltar agora. Então, assim, é um jogador que a gente espera aí que demore um pouquinho mais a performar no nível que o botafoguense está adaptado. Então, o Santi, um excelente jogador, deve voltar também a ficar disponível no Botafogo, mas temos que ter um pouco de calma com esse atleta. Bom, o outro foi anunciado ontem, tá até aqui a arte. Ele foi anunciado. Marçal, sim, jogador muito conhecido pela torcida do Botafogo, topou reduzir o salário para voltar,
buscou o Botafogo, quis permanecer no Botafogo. Ele que é o seu próprio empresário, né? Ele não tem empresário, então ele negocia seus contratos aí. Então, assim, procurou o Botafogo, quis diminuir o salário, quis permanecer e assim foi feito. Ele pode atuar também na zaga, é um jogador versátil, é um jogador que é importante como um elenco, cara. Eu tenho um terceiro lateral do nível do Marçal, é muito bacana, ainda mais um jogador que também pode fazer a zaga, né? O Marçal aí seria interessante no Botafogo, um jogador com experiência na Premier League e tá aí no elenco, deve ficar disponível já na partida contra o Internacional, cara. Olha que maneiro, tá aí. Comenta aqui, cara, desses três, quem você acha que pode ajudar mais o Botafogo? Você gosta de todos eles, não gosta de algum? Deixa aqui nos comentários e aproveita para deixar agora da onde você assiste a gente, se você ainda não deixou. Então, taca aí nos comentários a sua cidade, que você, né, o local que você está assistindo este vídeo, né? E aquele dedo no like para dar aquela moral. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre Igor Jesus. Isto porque Igor Jesus quer ficar no Botafogo, né? Então saíram aí algumas notícias que os empresários estariam procurando opções para o atleta ir para a Europa, né? Alguns empresários estariam até em Roma, negociando com clubes italianos ou clubes ingleses, enfim. Mas parece que o jogador quer sim fazer um esforço para continuar no Botafogo, assim como fez no início do ano, né? Um jogador muito adaptado ao Botafogo, gostou muito do Glorioso, está vivendo, acho que o melhor momento da carreira dele, apesar de não fazer muitos gols, voltou a marcar gols sim, mas é um cara importantíssimo dentro da estratégia do Botafogo, é o craque do time atualmente, junto com o Savarino ali, é o cara que puxa a responsabilidade, né, remanescente do quarteto fantástico do ano passado, né, que tivemos aí Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus e Savarino são os remanescentes e estão puxando a responsabilidade. Principalmente o Igor Jesus, saindo da área, matando bola, fazendo lançamento, né? Voltou a fazer gol, como eu falei, apesar de não fazer tantos gols, mas é um cara muito útil, dando assistência. Então, assim, cara, ele quer permanecer no Botafogo e ele não deve sair, ele pelo menos está fazendo força para não sair no meio do ano. Ele que inclusive superou alguns jogadores aí que estavam cotados por bola de prata da ESPN, né? É o craque do mês ali do campeonato, enfim, ele superou o Memphis do Corinthians, por exemplo, então ele vai ganhar, provavelmente vai ganhar aí essa competição dos melhores jogadores, né? O bola de prata do Brasileirão aí da ESPN. Então, assim, cara, ele é um cara muito bom, um atacante que conta muito, e jogando junto com o Mastriani, ele até caiu o microfone aqui, mas apesar do Mastriani não ser aquele cara que né, decide o jogo sozinho, é um cara que desafogou um pouco o Igor Jesus e fez ele render ainda mais. Bom, o vídeo de hoje foi esse, galera, mostrando aí nossos reforços internos, né, nossos reforços caseiros para o jogo contra o Internacional. Antes nós temos o Capital, né, no Newton Santos, né? Então, assim, o Botafogo tá bem aí, tá começando a ter um elenco com mais opções. Na verdade, isso tudo é para daqui a mais 2 semanas, porque ainda vamos enfrentar o Bahia também fora de casa e o Carabobo. Então, esses jogadores ainda vão ter cerca de 2 semanas para se adaptarem ali, né? Terem um ritmo para jogar o Brasileirão contra o Internacional já daqui a 2 rodadas. Então, é isso. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meu nome é Gabriel, foi um prazer atualizar vocês com as notícias do Botafogo e eu fico por aqui. Uma excelente manhã de terça-feira. Valeu, gente!